Começamos o mês de dezembro. E dezembro, como outubro e novembro, também tem cor, né? A cor de dezembro é a cor laranja, é a cor voltada para as campanhas em função da prevenção do câncer de pele. Já tivemos a oportunidade de discutir anteriormente, o câncer de pele é um câncer muito comum. A gente tem dois tipos básicos de câncer de pele, os não melanoma e os tipo melanoma. Os não melanomas são mais comuns, eles se dividem no câncer basocelular e no carcinoma escamocelular. Os basocelulares são os mais comuns entre eles, tem uma chance alta de cura, o tratamento é só com cirurgia na maioria das vezes, uma cirurgia que tira toda a lesão e que deixa uma margem de segurança a ponto da doença não voltar ali no local onde foi retirada. O escamocelular, ele tem uma capacidade de ser mais infiltrativo. Às vezes as cirurgias que também são curativas são cirurgias mais extensas, mais profundas. Então esse câncer também, desde que totalmente retirado e com uma margem de segurança, que é o que é de pele saudável e pele doente, há uma margem que a gente considera um local da pele onde não existem células que podem crescer novamente e dar origem ao tumor no mesmo lugar. Então, com uma margem de segurança adequada, a gente tem uma chance de cura muito maior. Esses são os mais comuns. Esses do tipo não melanoma são cânceres que atingem uma média de quase a incidência de quase 80 mil casos previstas em 2018. É um pouquinho mais comum em homens do que em mulheres. E os mais temidos são os tumores do tipo melanoma. Os melanomas são doenças muito agressivas, são cânceres que crescem e que têm a capacidade de se espalhar pelo corpo. A chance de cura é quando você tem uma lesão inicial, pequena, que não se aprofunda muito na camada da pele e aí não é capaz de dar metástase. Quando ele se aprofunda e ele é capaz de ir para outros locais, aí o caso é mais sério, o problema é mais complicado e a chance de cura diminui bastante, quase não existe quando já se trata de uma doença metastática. Tem uma evolução rápida, agressiva, embora hoje em dia tenham surgido alguns medicamentos que melhoraram muito o prognóstico e que melhoraram a possibilidade de controle de doença a longo prazo. Ainda é uma doença que tem um certo temor e tem uma justificativa para isso, porque é uma doença que evolui de uma forma muito, muito agressiva. A incidência do câncer de tipo melanoma é menor do que o tipo não melanoma, dá em torno de quase 3 mil ou 3 mil e poucos novos casos na incidência de 2018. O melanoma é mais comum, um pouco mais comum nas mulheres do que nos homens. E as medidas de prevenção são de extrema importância para o diagnóstico precoce e para prevenir a formação de lesões de pele que evoluam para um câncer que seja mais agressivo. Então, o que é preconizado de proteção para o câncer de pele? O que a gente tem preconizado é que a exposição ao sol não seja uma exposição excessiva. A Sociedade Brasileira de Dermatologia até colocou uma frase que resume muito bem isso. Então, se você for se expor ao sol, se exponha, mas não se queime. Para muita gente, o bronzeado é bonito, o bronzeado dá uma aparência legal, a marquinha do biquíni para algumas mulheres é bem atraente. Algumas pessoas até procuram fazer esse bronzeamento de forma artificial em câmaras de bronzeamento. Só que esse tipo de exposição que usa radiação ultravioleta
a ponto de causar esse dano na pele, pode também justificar o crescimento de tumores na pele. Então, qual é o racional? É que você se exponha na menor intensidade possível, para que sua pele não se queime ao sol. E para a gente se expor de forma segura, a gente precisa usar algumas coisas que são muito acessíveis hoje em dia. Então, o protetor solar é de extrema importância e o protetor solar deve ser usado não só nos períodos que tem sol. Os períodos nublados, chuvosos, tem que se passar o protetor solar, porque a radiação ultravioleta acaba ultrapassando as nuvens e você ainda se expõe à radiação ultravioleta. Então, protetor solar, quem trabalha ao ar livre precisa usar os equipamentos de proteção individual, e esses equipamentos são chapéu de aba mais larga para ter uma área maior de sombra na face. Não é pouco comum pacientes que às vezes vêm com câncer de pele na ponta do nariz, justamente porque talvez foi uma área que não ficou protegida da exposição ao sol. O uso do protetor solar, mulheres que usam maquiagem, a maquiagem não substitui o protetor solar. Se você usa uma maquiagem, use aquelas que têm uma base que seja com protetor solar. O uso de roupas que protegem as extremidades principalmente, não é só o rosto que é a área exposta, você tem áreas expostas na pele, no dorso. Então, roupas de proteção contra as radiações ultravioletas são disponíveis, geralmente são roupas de manga, mais frescas por causa do verão, mas que evitam que haja uma exposição acentuada à radiação ultravioleta. Se cuidar é importante, cuidar da pele é extremamente importante, diminui de forma significativa a incidência do câncer de pele. Quanto mais tempo de exposição, maior é o acúmulo de radiação a que sua pele foi exposta e maior é a chance de você desenvolver o câncer de pele. Algumas populações têm mais risco do que outras. Populações de pele mais clara, cabelos claros, olhos claros, pele branca. A proteção natural, que é a melanina, acaba sendo menor nessa população e por isso que é uma população que tem o maior risco de desenvolver o câncer de pele. E se eu tenho alguma pinta, alguma lesão de pele que me parece suspeita, você precisa procurar o dermatologista. O dermatologista ele faz uma análise dessa lesão com um equipamento próprio, a gente chama de dermatoscópio. É uma lente que tem uma iluminação própria e que define, que possibilita caracterizar aquela pinta ou aquela lesão de pele muito melhor do que a olho nu. E quando o dermatologista vai analisar essa lesão, ele vai ficar atento para alguns fatores que a gente chama de ABCDE do câncer de pele. Então ele vai olhar se é uma pinta que tem assimetria, ou seja, aquela pinta que não é regular, que não tem uma simetria se a gente traça uma linha no meio dela, né? Vai observar a borda dessa lesão. Essa borda vai me dizer se é uma lesão que tem bordas regulares ou bordas irregulares. Quanto mais irregular, mais provável se tratar de um câncer de pele. Vai olhar a cor da lesão, e a cor é importante porque lesões que têm cores multivariadas são lesões que têm o maior risco de câncer. Vai olhar o tamanho da lesão. Lesões com mais de 0,6 centímetros ou 6 milímetros, e isso não é muita coisa, equivale a uma ponta de uma caneta esferográfica. Então, se são lesões maiores do que isso, são lesões que a gente deve ter uma atenção maior. E vai observar a evolução dessa lesão. Se essa alteração de pele cresce ou se ela tem alguns outros fatores associados, sangram, coçam, tem crosta que solta com muita frequência e refaz com muita frequência,
essas são lesões de maior risco e que podem predizer que é um tipo de câncer de pele. Agora, qual é o tipo de câncer? Aí vai depender da biópsia que o dermatologista mesmo pode fazer. Lesões que são tipo carcinoma escamocelular ou basocelular são retiradas ambulatorialmente, não são cirurgias grandes, são cirurgias pequenas, se é uma lesão pequena e não tão profunda assim. Para lesões que são mais profundas, às vezes os procedimentos cirúrgicos são procedimentos inclusive mutiladores, então algumas pessoas perdem parte do nariz, do lábio ou a outras regiões da pele porque precisa tirar a lesão e com uma margem de pele saudável que seja segura. E se for um melanoma, aí esse melanoma é avaliado de uma maneira mais criteriosa e a gente leva em consideração se há uma profundidade maior da invasão dessa lesão na pele e se tem outros sinais que podem dizer que é uma doença que tem risco de se espalhar, principalmente se há a presença de ínguas próximas que estejam comprometidas pela doença. Se você tem ínguas, essas ínguas devem ser avaliadas e o restante do seu organismo também, para descartar se você já não tem uma doença que seja uma doença espalhada pelo corpo. Se tem uma doença espalhada, então a gente precisa tratar com urgência, porque é uma doença que evolui de forma rápida. O oncologista assume agora o papel e o oncologista acaba tratando com o que a gente tem disponível no mercado para se tratar esse tipo de doença. Então hoje a gente já conta com uma série de terapias desenvolvidas para doenças específicas. Então algumas alterações genéticas são avaliadas e o medicamento específico é feito para aquela alteração. Não vale a pena se desesperar, a gente tem ainda perspectivas. Como a gente conversou, os novos tratamentos trouxeram uma nova expectativa para esses doentes e a chance de controlar a doença a longo prazo existe. Talvez não exista cura, mas existe uma perspectiva melhor hoje do que a gente tinha há alguns anos atrás. Então, o que fica de lição para a gente hoje é que a prevenção continua sendo o melhor tratamento para o câncer. A prevenção para não surgir a doença, e câncer de pele isso é possível, e a prevenção para que, se surgiu a doença, que essa doença seja diagnosticada da forma mais precoce, porque aí você vai ter uma chance de cura muito maior. Qualidade de vida significa você ter lazer, você ter diversão, você poder ir ao clube com seus filhos, só que tudo de uma forma mais dosada. Menos exposição ao sol, roupas que protejam, protetor solar, isso tudo é de extrema importância para se evitar o surgimento da doença. Nos próximos vídeos comentaremos sobre alguns cânceres do sangue. A gente tem alguns tipos de câncer que comprometem o sangue, e entre eles a gente tem a leucemia, o linfoma, o mieloma múltiplo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. São cânceres também bastante incidentes e a gente precisa ficar atento a algumas informações.